Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lhe convidar à leitura e reflexão do Evangelho desta quarta-feira, dia 12 de abril, que se encontra em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Diz a palavra de Deus que naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Refletindo o Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, Jesus, o ressuscitado, ele só aparece os que já o conheciam e tinham condições de reconhecer seus gestos e palavras. No mesmo dia da ressurreição, Jesus percorre longo caminho com os discípulos de Emaús e se interessa por suas preocupações, dores e alegrias. Dá resposta a seus anseios, citando as Escrituras. É o que diz a palavra de hoje. É a palavra de Deus que ilumina a caminhada daqueles homens e mulheres de todos os tempos. Um insistente convite dos discípulos para o peregrino ficar com eles dá ocasião para Jesus se auto-revelar claramente ao partir o pão. Inflamados de amor, os discípulos refazem o caminho de volta e partilham com os apóstolos sua experiência com o ressuscitado. Da comunhão com Deus brota a autêntica missão. Este episódio, que narra o Evangelho de hoje, ele realça os 2 elementos básicos da celebração eucarística, a palavra e a Eucaristia. O encontro de Jesus com aqueles 2 discípulos, ele parece ser totalmente casual. Assemelha-se a uma das numerosas encruzilhadas que se encontram na vida. Os 2 discípulos prosseguem pensativos e um desconhecido caminha ao lado deles. É Jesus.
mas os seus olhos não são capazes de reconhecer. E então Jesus começa a sua terapia da esperança. O que acontece nessa estrada é uma terapia da esperança. Quem a faz? Quem a faz essa terapia da esperança? É Jesus. Em primeiro lugar, ele pergunta e escuta. O nosso Deus não é um Deus intrometido. Embora já conheça o motivo da decepção dos dois, sim, embora Jesus já conhecia o motivo da decepção dos dois, ele deixa-lhes o tempo para poder sondar profundamente a amargura que se apoderou deles. Daqui surge uma confissão, que é um refrão da existência humana. É o que narra o versículo 21. Nós esperávamos, mas... Quantas tristezas, quantas derrotas, quantas falências há na vida de cada pessoa. No fundo, somos todos um pouco como esses dois discípulos que narram o Evangelho de hoje. Quantas vezes na vida nós esperamos, quantas vezes nos sentimos a um passo da felicidade, mas no fim ficamos desiludidos. Mas Jesus caminha com todas as pessoas desanimadas que procedem cabisbaixas. E caminhando com elas, de forma discreta, ele consegue restituir-lhes a esperança. Jesus consegue, irmãos e irmãs, restituir a esperança. Deus seja louvado pela sua vida. Jesus te ama e Ele derrame muitas bênçãos sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.